Eu sei que você quer ser feliz e que tudo vá bem em sua vida. E por isso eu estou começando este ano te ensinando sobre as bem-aventuranças, que significa o modo bíblico para realmente ser feliz. E hoje nós chegamos à última das bem-aventuranças ensinadas por Jesus lá no Sermão do Monte. Jesus, nas bem-aventuranças, ensina sobre as descrições de uma pessoa temente a Deus, que apresenta um caráter cristão que flui do seu interior. E talvez um dos textos mais mal interpretados das Escrituras se encontra em Mateus 5,10. Como é de costume, Jesus começa dizendo: bem-aventurados. Bem-aventurado significa que a satisfação e a suficiência interior não depende das circunstâncias externas para ter alegria ou para ser feliz. E é isso que o Senhor oferece aos que confiam nele. As bem-aventuranças descrevem as atitudes que devem estar presentes em nossa vida hoje. E por isso, se somos cristãos verdadeiros, seremos felizes, muito mais do que felizes, independente de situação externa, porque a vida do cristão deve ser pautada nas Escrituras, e essa nos leva para um caminho de paz e felicidade. Mas Jesus continua, ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Que espantosa e inesperada essa declaração de Jesus. E agora a coisa fica um pouco mais complicada. Jesus diz: bem-aventurado, feliz aquele que é perseguido por causa da justiça? Ora, quem de nós pode dizer que é feliz quando está sofrendo algum tipo de perseguição? Porém, é justamente neste ponto que este texto tem sido muito mal interpretado. Nós não lemos aqui bem-aventurados os perseguidos por causa de atitudes dignas de objeção. Também não lemos bem-aventurados os que estão encontrando dificuldade na vida cristã por serem pessoas difíceis. Nem lemos bem-aventurados os que estão sendo perseguidos como cristão por falta de sabedoria, por serem insensatos ou tolos na sua maneira de viver. Não é nada disso. No entanto, com frequência, nós vemos cristãos que estão sofrendo perseguição inteiramente por causa da própria insensatez, por causa das suas ações. Porém, a promessa feita por Jesus não se aplica a essas pessoas. A sua promessa alcança apenas aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Olha, eu preciso ser bem claro a respeito disso com você. Nós podemos atrair para nós mesmos sofrimentos sem fim. Podemos criar dificuldades inteiramente desnecessárias para nós mesmos, causadas por alguma ação tola na nossa maneira de viver, ou porque a nossa atitude de justiça própria realmente atrai perseguição contra as nossas cabeças. Agora, outro ponto que eu preciso destacar é que também não lemos bem-aventurados os que são perseguidos porque são fanáticos religiosos. Nem lemos bem-aventurados os perseguidos porque são excessivamente zelosos. Nosso fanatismo religioso poderia nos levar a ser perseguidos, mas o fanatismo jamais é recomendado nas Escrituras. Devemos ter cuidado para não atrair sobre nós mesmos um sofrimento desnecessário. O meu desejo é que sejamos livres de tão séria e triste má interpretação das Escrituras, porque isso pode nos levar a profundos e desnecessários sofrimentos. Quando pensamos que estamos sofrendo por ser cristão, quando na verdade estamos sofrendo pela nossa própria maneira errada de viver. Esta bem-aventurança nem mesmo diz: bem-aventurados os perseguidos por serem pessoas boas ou altruístas, desinteressado, desprendido ou filantropo. Esta bem-aventurança não diz que somos abençoados por sofrermos devido à nossa bondade ou nobreza de caráter. E isso pela excelente razão de que ninguém será perseguido por ser bondoso. Aliás, para dizer a verdade, o mundo admira, louva, ama aqueles que são bondosos e nobres, mas persegue os que são justos. Percebe a diferença? Quem é justo é perseguido, não quem é bondoso. Então por que Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça? Porque ser justo, praticar a justiça, na realidade, significa se assemelhar a Cristo. Portanto, bem-aventurados os perseguidos, porque se parecem com ele. Mais ainda, os que se assemelham com Cristo sempre serão perseguidos. E eu posso provar este fato com o ensino bíblico. Ouça o que o próprio Jesus falou sobre a questão, como está registrado em João 15, 18 a 20. Ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, odiou a mim. E isso é Jesus falando. E ele continua: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu.
como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Ou seja, se você andar com Cristo, vai ser perseguido. Mas Jesus não para por aí, ele termina. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. E o apóstolo Paulo também deixou isso bem claro na sua carta para Timóteo, no capítulo 3:12. Ele diz assim: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Novamente, isso é uma afirmação categórica, como a de Jesus. Por isso, no início eu disse que esta é uma das mais mal interpretadas passagens das Escrituras. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Você está sofrendo perseguição por ser cristão? Ser cristão, em última análise, é buscar ser como Jesus. E ninguém pode parecer com Cristo antes de ser intimamente transformado. Para que nos tornemos iguais a Cristo, temos que nos tornar luz, mas a luz sempre, sempre vai desmascarar as trevas. E é precisamente por esse motivo que as trevas sempre haverão, buscarão e odiarão a luz. Não convém que sejamos ofensivos com o nosso próximo, não convém que sejamos insensatos, não convém que sejamos tolos, não convém que fiquemos exibindo a nossa fé cristã, não convém fazer qualquer coisa provocativa para que os outros nos persigam. Sendo bem direto ao ponto, basta ser como Cristo para que as perseguições se tornem inevitáveis. Porém, cada bem-aventurança traz consigo um benefício dado por Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Portanto, se estivermos sendo perseguidos por causa de Cristo e da sua justiça, temos nesse fato a prova final de que somos cristãos autênticos, de que somos cidadãos do reino dos céus. Que Deus te fortaleça e te dê profunda sabedoria para entender por qual motivo você deve se alegrar em ser perseguido. Por causa da justiça. E a nossa justiça é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários quais fichas caíram. Se esta série sobre as bem-aventuranças te ajudou a entender melhor as Escrituras e se faz sentido para você, encaminhe para pelo menos uma pessoa que você ama. Um grande abraço e até a próxima, se Deus assim permitir.